Padre Anselmo nunca gostou da Serra dos Lamentos. Desde jovem ouvia falar daquele lugar como quem fala de uma ferida aberta no sertão. Uma serra alta, pedregosa, onde o vento nunca soprava do mesmo jeito e onde, segundo os mais velhos, os mortos ainda chamavam pelos vivos. Ele sempre evitou passar por ali, até o dia em que o chamado não foi apenas uma história. Tudo começou numa noite abafada, dessas em que o céu parece pesado demais para ficar no alto. Padre Anselmo estava na sacristia, apagando as velas, quando ouviu seu nome. Não foi um sussurro nem um grito. Foi dito claramente, com a voz de alguém que ele conhecia muito bem. A voz da própria mãe, morta havia mais de 20 anos. Anselmo! O padre gelou. A vela que ainda segurava tremeu na mão. Ele respondeu em pensamento, sem ousar abrir a boca como tinha aprendido ao longo dos anos. Quando algo chama no escuro, nunca se responde em voz alta. Na manhã seguinte, 3 homens do povoado apareceram na igreja. Um deles estava pálido, com os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Contaram que na noite anterior, ao passar perto da Serra dos Lamentos, ouviram vozes chamando pelo nome. Um deles reconheceu a voz do pai falecido. Outro jurava ter escutado a esposa enterrada no ano anterior. "Padre", disse o homem mais velho com a voz quebrada, "quem escuta aquele chamado não fica do mesmo jeito." Padre Anselmo sentiu um peso no peito. Ele sabia, a serra estava acordada. Mesmo assim, tentou dissuadi-los. Disse que era o vento, o eco, a mente cansada. Mas no fundo sabia que aquelas explicações não sustentavam o medo estampado nos olhos dos homens. Quando ficou sozinho, ajoelhou-se diante do altar e rezou mais tempo do que de costume. Pediu discernimento, pediu força, pediu, sobretudo, silêncio. Mas o silêncio não veio. Na terceira noite seguida, o chamado voltou. Dessa vez mais próximo. Não vinha de fora, vinha de dentro da própria igreja. O nome dele ecoou entre as paredes frias, repetido por várias vozes ao mesmo tempo, algumas conhecidas, outras não. Foi ali que Padre Anselmo entendeu. Se não fosse até a serra, aquilo não cessaria. Partiu antes do sol nascer, levando apenas o crucifixo de madeira, um cantil de água e a fé que ainda restava. O caminho até a serra era árido, coberto de pedras soltas e vegetação seca. Quanto mais subia, mais o ar ficava estranho. Não era quente nem frio, era pesado, como se cada respiração exigisse esforço. Ao chegar ao primeiro platô, ouviu de novo: "Anselmo!" Dessa vez a voz vinha de trás. Ele não virou. Continuou andando, rezando em silêncio, repetindo cada oração como se fosse um passo firme no chão instável. As pedras começaram a formar algo parecido com trilhas, mas nenhuma levava ao mesmo lugar 2 vezes. A serra parecia mudar de forma conforme ele avançava. Foi então que ouviu vários nomes sendo chamados ao mesmo tempo: homens, mulheres, crianças. Alguns gritavam, outros sussurravam com doçura, como quem chama alguém para perto, sem pressa. Padre Anselmo sentiu o primeiro golpe verdadeiro quando ouviu seu próprio nome sendo dito pela voz de um menino. Um menino que ele tinha enterrado anos antes, vítima de uma febre repentina. A lembrança veio com força, junto com a culpa que ele nunca tinha confessado. As pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos, sentindo as pedras machucarem a pele. As vozes se aproximaram, não em volume, mas em presença.
Era como se estivessem ao redor, mesmo sem corpo algum visível. Sombras começaram a se projetar no chão, alongadas demais para pertencer a pessoas vivas. "Padre", disseram várias vozes juntas, "escuta a gente." Padre Anselmo ergueu o crucifixo com dificuldade. A mão tremia, mas a voz saiu firme quando finalmente falou. "Não." O som ecoou de forma errada, como se a serra tivesse devolvido a palavra distorcida. As vozes riram, uma risada baixa, profunda, antiga. "Ninguém resiste ao chamado", disseram. "Todo mundo escuta alguém que ama." E era verdade. Cada voz carregava afeto. Chamavam com carinho, com saudade, com promessas de descanso. Mostravam lembranças, cenas do passado, rostos que o padre tinha sepultado ao longo da vida. O peso da memória quase o quebrou. O clímax veio quando uma figura começou a se formar diante dele. Não tinha contornos definidos, era feita de sombras sobrepostas, como se muitos corpos ocupassem o mesmo espaço. De dentro dela, várias bocas se abriram ao mesmo tempo, chamando seu nome em uníssono. Padre Anselmo sentiu algo que raramente sentia: vontade de ceder, de dar um passo à frente, de responder. Foi quando se lembrou do que um velho rezador tinha dito a ele anos antes: "O morto só chama quem ainda está vivo demais." Com a última força que tinha, cravou o crucifixo no chão e começou a rezar em voz alta, não para expulsar, mas para afirmar. Afirmar que estava vivo, afirmar que ainda pertence ao mundo dos que respiram. A cada palavra, as vozes se desorganizavam. Algumas gritavam, outras choravam, outras imploravam. A figura de sombras avançou um passo, mas não conseguiu ultrapassar o crucifixo. O chão tremeu, pedras rolaram encosta abaixo, um vento violento surgiu do nada, girando ao redor do padre como um redemoinho. Então, de repente, silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, quase ensurdecedor. Padre Anselmo caiu de costas, ofegante. O céu começava a clarear. A serra parecia comum, apenas pedras, mato seco e vento fraco. Nenhuma sombra, nenhuma voz. Ele desceu antes que o sol subisse completamente. Não olhou para trás em nenhum momento. Quando chegou ao povoado, as pessoas perceberam imediatamente que algo tinha mudado. O padre estava mais calado, o olhar mais fundo. Nunca mais falou da Serra dos Lamentos espontaneamente, mas quando alguém mencionava o lugar, ele apenas dizia: "Se ouvir seu nome sendo chamado lá, não responda, nem em pensamento." Dizem que depois daquela noite, algumas vozes cessaram. Outras continuaram, mais fracas. Mas quem escuta o chamado e volta, nunca volta igual. E agora eu te pergunto: você acredita que os mortos podem chamar pelos vivos? Se você já ouviu algo parecido, deixe seu comentário. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal Causos Misteriosos e ativar o sininho, porque no sertão, nem todo chamado vem do mundo dos vivos.